Bom, pessoal, então, boa noite, né, para todo mundo. Vamos começar essa live aqui em parceria com o Complete. Eu sou a Luciana Oliveira, sou médica veterinária, tenho mestrado e doutorado na área de nutrição de cães e gatos, fui orientada do professor Aulos e 17 anos já nessa área de atuação, né? Tanto com atendimento clínico quanto com consultoria para empresas. E já também trabalhei na indústria e tudo mais. Então, hoje, a nossa live vai ser com a Vívia, que vai se apresentar aqui, para a gente aproveitar ela para esclarecer bastante dúvida que todo mundo tem e falar bastante do trabalho dela de doutorado, né, toda a pós-graduação dela, que foi bem interessante e tem uns resultados muito legais, umas coisas muito legais para a gente compartilhar aí com todo mundo. Muito bem-vinda, Vivian. Pode se apresentar. Obrigada, Lu. Bom, pessoal, boa noite, meu nome é Vivian Pedrinelli. Eu sou médica veterinária, formada pela USP, e desde então, desde que eu me formei, eu sempre segui a carreira nessa parte da área de nutrição, então eu fiz residência em nutrição e nutrição clínica de cães e gatos lá com o professor Aulos, em Jaboticabal, e saindo de lá, eu fiz algumas consultorias em São Paulo nessa área de alimento caseiro, e depois eu entrei no mestrado com o professor Márcio Bruneto, e minha linha de pesquisa sempre foi nessa área, né? Então, terminando o mestrado, a gente vai falar um pouquinho do trabalho, e hoje eu estou no doutorado, também ainda pesquisando essa parte de alimentação caseira, né? Então, assim, também um pouquinho menos de tempo que a Lu aí no mercado, mas sempre voltado aí para as caseiras, faço consultoria também, né, para a empresa, né, a gente estava até conversando, a gente tem uma parceria com a empresa Júnior da Faculdade de Veterinária, né, então várias pequenas coisinhas aí para ajudar nessa tipo de alimentação que está mais comum aí, né, cada dia. Que está cada dia mais, né, chamando a atenção das pessoas e vale muito, porque infelizmente acaba saindo muita informação também equivocada, né, do assunto. Então, eu acho que é sempre bom, né, sempre válido esclarecer o que as dietas, a alimentação natural, né, ou a dieta caseira, e como cada um prefere chamar, pode trazer, né, de benefício e de risco. A gente tem que entender que também sempre tem cada tipo de alimento tem os seus prós e os seus contras, né? Sim. Então, acho que para começar, Vivian, você contar um pouquinho do seu trabalho de mestrado, se quiser falar também que você está fazendo doutorado, aí fica à vontade. Tá. O meu trabalho de mestrado, na verdade, ele começou com o meu trabalho de conclusão da residência, né? Na residência a gente pegou algumas dietas de internet, né? Receitas caseiras de internet para cão e para gato, e a gente avaliou num software de formulação e estimamos a composição e a gente viu que realmente tinha bastante problema nessas receitas, né? E aí no mestrado a gente deu um passo a mais, né? Então, de fato, a gente pegou várias dessas receitas, né? E nós produzimos de acordo, né, do jeito que estava escrito na receita. E aí a gente produziu e analisou isso em laboratório, né? Inicialmente a gente fez análise da parte de minerais, também fizemos metais pesados, e agora os próximos passos é que a gente vai fazer outros nutrientes, por exemplo, né, as gorduras, o perfil de ácido graxo, tudo isso a gente também vai avaliar. Né? Então, assim, no meu trabalho a gente avaliou 75 dietas de cão e 25 de gato, né? Então a gente Um M grande, pegou, né? pegamos quase 300 receitas aí na internet, a gente fez um sorteio, porque infelizmente a verba da pesquisa não é infinita, então a gente teve que sortear para só podia, né, fazer 100 e assim, os resultados foram bem ruins, né, bem aquém do que a gente esperava. A gente teve, assim, nenhuma das dietas que a gente avaliou foram 100% completas. Isso que a gente praticamente avaliou os Sem dieta. minerais e os macronutrientes, né? A gente nem chegou nas vitaminas, aminoácidos, né? Então, assim, só de avaliar os minerais a gente já teve muitos problemas, né? Como, por exemplo, das dietas de cão, acho que cerca de 80% eram deficientes em cálcio, né? Acho que a gente teve Que aí é o zinco, básico, bastante, né? cerca de 80%. Para as dietas de gato, nenhuma atingiu ferro, por exemplo. Né? Então, assim, todas estavam abaixo das recomendações, tanto o NRC quanto o FEDIAF, que a gente comparou. Então, assim, bem grave, né? A gente considera aí um risco bem grande usar esse tipo de receita. É.
Não, isso eu acho que é muito importante, né, a gente mencionar aqui, porque aí vou falar não só como nutróloga também, mas como veterinária que assiste, que vê, né, as coisas acontecendo aí na internet ou no nosso dia a dia, na rotina e tal. E a gente vê muito as pessoas ressaltando, né, os benefícios de uma dieta caseira, de uma alimentação natural, né? Porque tem ingredientes de qualidade humana, coisas que a pessoa vai no supermercado, né, e compra e faz dentro da casa para o cachorro, ou compra de alguma empresa, mas que faz de uma forma como se fosse uma comida para um ser humano, né? E entendem que só por estarem usando um alimento de qualidade, não tem risco, que aquilo já é automaticamente mais saudável para os animais, né, para os cães e para os gatos, pelo fato daquele ingrediente ser de melhor qualidade. E eles muitas vezes não conseguem entender que, mesmo usando ingredientes de alta qualidade, a dieta só consegue ser balanceada, primeiro, se a gente adicionar um suplemento mineral e vitamínico, que é quase impossível fazer uma dieta balanceada sem, né? E assim, e não é fácil balancear, não é seguindo uma receita de bolo, como você usou aí essas receitas de internet, né? Que a gente consegue chegar facilmente num balanceamento. Então, acho o seu trabalho foi muito importante, está sendo muito importante, porque ele mostra, né? Primeiro, o que tem na internet. Primeiro, uma avaliação, a sua avaliação que foi constatação pelo software, né? Então, quer dizer, você digitou lá no software e viu quanto que era, né, o balanceamento, quanto era a composição de todos os nutrientes. E depois você teve o trabalho de fazer todas essas receitas, quer dizer, você preparou como se fosse um tutor na sua casa, que pegou aquela receita e fez e avaliou. Então, esse trabalho, assim, para mim, eu acho sensacional. E é sensacional para mostrar para as pessoas o quanto que a gente tem que, primeiro, né, consultar um nutrólogo para cada animal e confiar em boas empresas e confiar em bons profissionais também, que não é fácil. Não é qualquer veterinário que sabe balancear a alimentação natural para cachorro e gato, né, Vivian? Eu acho que falar do profissional é importante, né? Hoje a gente vem trabalhando, né, com a Sociedade Brasileira que a gente Sim. criou, né? Então, assim, em breve acho que a gente vai ter algumas novidades aí interessantes, mas o primeiro passo foi a gente criar a Sociedade, né, Brasileira de Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos, né? Logo, logo vai sair o nosso site. Então, assim, hoje, como a gente ainda não é uma especialidade, né, por exemplo, como a cardiologia, a dermatologia, né, a gente ainda tem muita gente que faz às vezes nem faz curso, né, às vezes um curso de final de semana, né, e a gente trabalha com isso e vê que, assim, na verdade não é num curso, né, 1 hora, 8 horas, né, um dia, o que seja, né, uma apostila online que você vai aprender a fazer, né, a formulação, esse balanceamento, ele envolve muitas outras coisas, muito estudo, né, a gente está sempre estudando, sempre aprendendo, né? Então, assim, tem muito mais risco, né? Eu acho que as pessoas veem muito essa vantagem, né, do alimento caseiro, como você falou, assim, só porque o ingrediente né, melhor qualidade, o tutor foi lá, foi no supermercado, ele escolheu o melhor corte de carne, né, ele comprou o arroz da marca que ele gosta, enfim, né, comprou orgânico. Exato. Né? Então, assim, isso acho que é um benefício, né? Tem o tutor, quando ele faz em casa, ele tem um controle maior, realmente, porque ele foi lá, ele escolheu, né? Diferente de comprar uma ração que tem os ingredientes no rótulo, mas não tem esse cuidado do tutor ir lá escolher, né? Isso eu acho que é uma vantagem da caseira. Sim. Que tem esse apelo. Mas a gente sabe que nem tudo que é bom pra gente é bom pros pets, né? Então, assim, só o fato dele comer o melhor corte de carne, o melhor arroz, batata, enfim, o melhor legume, né? Não quer dizer que isso é saudável, né? Eles têm necessidades muito diferentes das nossas, né? E a gente tem que levar isso em consideração quando a gente pensa, né? E o alimento caseiro é sempre polêmico porque o risco é muito maior, né? Da substituição do ingrediente, né, da pessoa assim, hoje não tem determinado ingrediente que estava na receita, então vai lá, troca, põe outro, ele gostou mais, então continua fazendo assim, mas na verdade não foi formulado desse jeito. Então, uma aí ração acho que já, acho que aí entrando já para a nossa primeira pergunta, debater, então, a gente você expor aí na sua experiência, quais são, né, os pontos, os prós e os contras
do uso da alimentação natural, né? Ou da dieta caseira, enfim. Assim, que você... direto, né? Só para quebrar a expectativa, né? Hoje, assim, a gente não tem evidência científica mesmo de que um é melhor que o outro, né? Né, os dois, tanto a ração extrusada, comercial, quanto o alimento caseiro, eles têm vantagens e desvantagens, né? Então, acho que assim, o primeiro disparado aí do alimento caseiro é a palatabilidade, né? A aceitação costuma ser muito boa, principalmente pelos cães. Os gatos são mais seletivos, tem algumas particularidades, se ele não foi apresentado quando filhote é bem difícil de aceitar quando adulto, mas para os cães, né, a aceitação é muito boa. Né? Então, acho que é um fator, assim, às vezes o tutor tem aquele animal que é um pouco mais seletivo, e aí ele dá aquele alimento e o animal come com gosto, né? Isso eu acho que é importante. A gente tem uma relação com a comida e o tutor também quer que o animal dele tenha essa relação, né? Eu acho que o que eu falei também do controle dos ingredientes, então quando o tutor faz em casa, né, ele que vai, compra, escolhe, limpa, descasca, rala, enfim, tem todo esse envolvimento no preparo, né? Eu acho que isso é importante. Quando faz pela empresa, nem tanto, mas também ele consegue ver o que tem ali, né? Geralmente vem os pedacinhos do arroz, enfim, da cenoura, abóbora, enfim, o que tem ali naquela dieta é mais visível, né? Tirando alguns que são moídos, mas no geral vem os pedacinhos, então também dá para ter uma ideia melhor. E acho que também um fator importante que a gente tem usado e tem alguns tutores que estão procurando, ela tem uma umidade maior, ou seja, ela tem mais água na composição, né? Que também não é uma vantagem, uma super vantagem para todos os casos, mas para vários casos de animais que não consomem a quantidade, né, ideal, né, indicada aí de dia, é uma vantagem também. Como se a gente desse um alimento, digamos, enlatado, né? Um úmido, patê ou pedaços ao molho. Eu acho também uma coisa que é mais fácil você precisar adicionar água na comida, na alimentação caseira, meio que vira uma sopa, ela fica ainda palatável. Às vezes, se você coloca água na ração, muito cachorro não come, né? Então, acho que para adicionar água, ela realmente é mais interessante, mesmo que você precise adicionar água nela, entendeu? Sim, é verdade, porque às vezes você coloca na ração, ele muda a textura, né? Para o animal que se importa, porque tem cachorro que come até pedra, né? Mas assim, tem alguns que são mais seletivos e a textura é muito importante. Então, se você misturar água, ele já não tem tanto a textura, né? Quando você mistura, por exemplo, no alimento caseiro, ele acaba virando, né, uma sopa, ou dependendo do ingrediente que você tem, eles acabam bebendo caldo, porque ele fica com gosto, e depois comem tudo, né? Então, também fica mais fácil, né? E também eu acho que a palatabilidade para animal doente, né, Vivian? Acho que também, às vezes até o animal come ração na rotina, mas naquele momento, por estar numa crise de alguma coisa urêmica que seja, ou qualquer outra coisa, às vezes também é interessante. Sim, é uma dos principais usos, eu acho que eu vejo hoje na nutrição clínica, quando a gente fala, né, do alimento caseiro, são esses animais que têm alguma doença crônica, por exemplo, e vão, né, ou vai diminuindo o apetite, ou estão em alguma doença aguda, né, que por acaso perderam o apetite e aí, né, perderam o apetite, mas não comem ração, mas se você aceitar oferecer alguma coisa diferente, principalmente o alimento caseiro, eles comem, né, alguns tutores acabam optando por manter, ou alguns, né, se preferem a praticidade da ração, né, ele acaba voltando para a ração quando o animal, né, se recupera, mas é bem interessante. E a vantagem também aí do alimento caseiro nos animais doentes é que quando a gente tem um animal que tem mais de uma doença, né, que a gente precisa mudar, né, que tem uma tensão nutricional, algum nutriente que a gente precisa, né, que se beneficia se a gente alterar, a gente consegue formular especificamente para aquele animal, porque comercial, muitas vezes, você vai ter uma ração que é para doente renal crônico, uma ração que é para cardiopata, mas às vezes você tem, né, um animal com as duas doenças, você faz uma coisa personalizada, uma dieta aí pensando nisso, né. Não, eu também vejo isso, assim, são as indicações mais interessantes, assim, né, de quando tem várias doenças associadas. E assim, você normalmente para esses casos dos animais que começam a consumir a alimentação natural quando estão doentes, às vezes as pessoas também não se importam muito com o balanceamento de vitaminas e minerais. Então elas acabam indo para uma, sei lá, arroz e carne, tô todo um exemplo, tá? E aí depois, às vezes, continuam, não usam só naquele período de poucos dias que o animal está, né, às vezes ficou internado, alguma coisa assim, mas depois mantém isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também desse tipo de situação, né, que pode acontecer.
Isso é um problema, né? Ainda mais que assim, a gente vê muito. Acho que os dois casos mais comuns, assim, são animais que têm, por exemplo, alergias, né? Aí eles vêm, faz o diagnóstico, né? Faz a dieta de eliminação para fazer o diagnóstico, o animal melhora e aí não volta nunca mais, Bom, nem para o dermato, nem para o nutrólogo, né? E também animais que têm problemas gastrointestinais, gastrite, por exemplo, que às vezes, né, o gastro acaba percebendo, né, por exemplo, aquela dieta branda que o pessoal fala, um arroz, cenoura e um frango, o cachorro come, melhora e não volta mais e continua comendo aquilo, né? Até acho que tem o Fábio, né, sabe? Teixeira fez um relato de caso de um animal justamente assim, né? Ele fez uma dieta de eliminação, eu acho que até chegou a ser prescrito a suplementação, o tutor acabou não fazendo, e aí 5 anos depois, praticamente, o animal manifestou, né, o hiperparatiroidismo secundário nutricional, ele veio com uma fratura, né, porque o proprietário não fez o retorno, não acompanhou e continuou Uhum. fazendo como achou que tinha que ser feito, e aí quem é prejudicado é o animal, né, então é importante sempre a gente se atentar aí, né, na receita que foi prescrita ou no retorno quando a gente pede. Aí eu falo como veterinária, né, quando a gente pede o Sim. retorno, não é porque a gente, né, quer que o cliente fique vindo e pagando, é porque realmente é importante acompanhar, né? É. Não, às vezes eles até me perguntam, mas precisa levar o cachorro no retorno? Sabe? Do tipo, porque a gente vai conversar. Eu converso 90% do tempo, eu tô conversando com a pessoa, né? Mas a gente, lógico, tem que ver o animal. E eu vejo também muito isso, assim, às vezes a gente fez a dieta balanceada, que eu acho que aí é das coisas que você vai abordar também. Da pessoa não usar o que a gente pediu, trocar o que a gente pediu. Ah, não gostou do suplemento, eu tirei, sabe? Então, assim, se a pessoa não for muito bem avisada do que pode acontecer, se parar, se tirar, se trocar, isso também é um risco muito alto, né, da dieta caseira. Ah, com certeza. Hoje tem alguns trabalhos, inclusive tem um seu, né? Lá de Jaboticabal, a gente fez um na USP também e tem um nos Estados Unidos que já mostrou que grande parte dos tutores não seguem as prescrições, né? Então, assim, é bem complicado, né? Porque a gente às vezes faz a melhor prescrição, a gente formula, toma todo o tempo, faz a receita, às vezes a gente explica. E realmente, assim, tem preferência individual. Então, às vezes, Sim, o cão, ele não gostou, a gente pôs fígado, ele não gostou. Ou o suplemento que a gente... Às vezes, tem animais mais seletivos, acontece. tem problema para aceitar, né? Então, assim, é bem importante, eu sempre friso, eu falo, se ficar sem, né, liga, volta antes, a gente adequa, mas não pode ficar sem. Eu costumo aterrorizar um pouco os meus É, tutores, porque a gente vê, né? Hoje a gente vê doenças que a gente não via antes, né? Hoje a gente vê como o hiperparatiroidismo secundário nutricional voltou a acontecer, né? Então, assim, por que dietas é conhecido aí desbalanceadas. para o pessoal que não é da área veterinária, né? O hiperparatiroidismo é quando ou falta cálcio no osso, principalmente, né? E o osso quebra. Então, ou quebra ou entorta, se for um filhote, muitas vezes, entendeu? Então, é falta de cálcio mesmo. Então, no cachorro não está comendo o que ele precisa e ele não tem de onde tirar. Então, o sistema esquelético é mais gravemente afetado, mas dependendo da deficiência de cálcio, pode até ter outros sintomas, né? Tanto de contração muscular, enfim, aí tem uma série de coisas que podem estar envolvidas. E que era uma doença que a gente não observava com o uso da ração, porque a ração, pelo contrário, normalmente tem excesso de cálcio, ou tem uma quantidade alta, né? Mesmo que não seja excesso. E a gente já não via mais essa doença, só em cães, às vezes, de fazenda, que comiam, sei lá, fubá, continuam, né, comendo fubá com carne. Mas tirando esses animais, aí a gente começou a pegar esses casos na rotina, por causa de alimentação natural, de excelente, muitas vezes de excelente qualidade de ingredientes, mas sem nenhum tipo de suplementação mineral. Ou então a pessoa prescreve levedura de cerveja e acha que ômega 3, levedura de cerveja, resolveu o problema do animal. Esquece que minerais e vitaminas não tem ali, tem um pouquinho de vitamina B, mas enfim. E aí, e essas agora as desvantagens, Vivian, então assim, a gente já tô dando uns ganchos aqui. Como desvantagem, acho que o primeiro é o maior risco, né? Eu acho que sempre que a gente fala de alimento caseiro, a gente pensa no risco. Então, quando chega o tutor para mim que fala que dá, já acende a luzinha
que é um ponto de atenção, né? Como é que ele faz, como ele prepara, quem que prescreveu isso, de onde ele pegou? Foi da internet, não foi de um livro, né? Foi um veterinário treinado que prescreveu, um zootecnista, enfim. Né? Eu acho que esse, de longe, hoje é um dos maiores desvantagens, né? Depois, assim, para o tutor que faz em casa, né? Sempre você toma bastante tempo, né? Do preparo, né? Então, se a pessoa opta por fazer em casa, tem que estar disponível, né? Pelo menos nem que vá, mesmo que vá congelar e fazer para vários dias, né? A pessoa tem que estar aí. Demora bastante. Tem gente que demora 2 dias por semana para cozinhar para um animal. Quem tem mais de um cão também demora, né? Então, assim, hoje a gente tem empresas que produzem o alimento. Então, muitas vezes a empresa, para quem não tem de cozinhar e ainda quer fornecer esse tipo de alimentação, é uma opção, né? Também chama atenção, ao mesmo tempo que a gente tem profissionais que não são habilitados, né, digamos assim, para formular, né, e também a gente tem empresas que a gente tem que olhar, né, a empresa tem que ter um registro no ministério, né, não é pegar, cozinhar na cozinha da sua casa e vender para o vizinho, né, existe todo um registro, tem uma fiscalização, então a empresa também, né, quem for atrás de empresa tem que olhar, né, esses pontos. E aí eu acho que também um dos principais, que é um mito, assim, de caseira, é o custo, né? Muita gente acha que a dieta caseira, o alimento caseiro, ele é mais barato, né? E pelo contrário, inclusive até a gente está com um estudo que a gente fez um levantamento lá na USP agora, que deve estar para sair esse ano, e a gente fez um levantamento e mostrou que não é mais barato, né, do que um alimento de manutenção. Ele às vezes é mais barato em algumas situações quando o animal é doente e ele precisa de uma dieta coadjuvante, né? Mas se a gente comparar com o alimento de manutenção, o alimento caseiro ele é mais caro, né? Isso por muito acaba sendo por conta da suplementação, é um ingrediente caro na dieta, mas é essencial, né? A gente não pode deixar de dar suplementação. Né? Então, quando eu vejo que a pessoa tem uma restrição financeira, fala, mas eu queria trocar porque é mais barato, a gente tem que mostrar que, na verdade, não. Né? Uhum. E é mais perigoso assim, se a gente já percebe que existe essa possibilidade da pessoa, né, por uma questão financeira, não dar o suplemento, né, eu já não gosto de prescrever, porque a pessoa que sabe prescrever, ou eu já falo que custa tanto, né? E aí, para a pessoa já se preparar, porque senão ela acaba suspendendo o suplemento, não volta, porque ela fica brava, fala que absurdo, né, que não é mais barato. Uhum. Né? E aí vai fazendo por conta, e aí o risco é sempre maior. Eu acho que é bem, cabe, né, a gente, os nutrólogos, né, veterinários, zootecnistas, enfim, esclarecer isso mesmo, porque tem muita romantização, eu acho, em cima da alimentação natural, né? Ela funciona, ela é efetiva, se feita elaborada por um profissional capacitado e oferecida do jeito que está formulada ao animal. Se alguma coisa nesse meio do caminho não funciona, ou porque o profissional que elaborou não é um profissional capacitado, se o tutor não está fazendo o que a gente pediu, ou se o tutor está fazendo, a gente fez certo e o animal não come o que está lá. Então, são 3 fases dessa cadeia que precisam funcionar certo. Porque se uma delas não funcionar, tudo dá errado. Então, aí, eu também vejo, assim, sabe? Se o tutor não tem perfil, ou se o cachorro mesmo, sabe? Eu tô com uma cliente aqui, se bobear, até a dona dela deve estar vendo a live, a Silvana. A cachorrinha é uma Shih Tzu, filhote, com 6 meses agora, e ela não come. Ela não come, ela odeia carne, ela não come nada que a gente coloca. Então, assim, e aí ela sofre para comer ração e sofre para comer comida. Então, assim, é uma luta, né? Então a gente tem que entender que não é. Tudo bem, é uma exceção. Mas tem animal que a gente vai ter dificuldade, entendeu? Então a gente precisa ter isso muito claro, né? No caso dela, como ela não aceita de jeito nenhum o suplemento, a gente teve que ir para ração, mesmo a tutora querendo dar comida, porque ela não consegue ter uma alimentação, comer todos os ingredientes, então tem que ficar na ração. Então, eu acho que é muito importante a gente, né, esclarecer isso para minimizar o problema, mas a gente sabe que ainda assim, né, mesmo a gente explicando, botando um pouquinho de terror, tem tutor que acaba não abrindo. E uma coisa também que eu falo se tá ficando barato a comida caseira, é porque tá errado. Uhum. Porque não é o normal uma alimentação caseira bem feita ser barata.
né? Sim. É, exatamente. Esse trabalho que a gente fez, que a gente terminou de escrever agora lá na USP, a gente justamente pegou a mesma composição das rações, então a gente pegou várias rações comerciais do mercado, a gente pegou a composição, quantos por cento de proteína, né, extrato, a gente formulou dietas caseiras que fossem da mesma composição, porque aí fala assim, mas a dieta caseira geralmente tem mais proteína, por isso ela é mais cara. Então, na verdade, isso no nosso estudo a gente tirou essa variável, elas têm a mesma composição das rações, tanto as terapêuticas, né, as coadjuvantes, quanto a de manutenção. Então, assim, ela é mais cara, né? A gente tem os suplementos comerciais, mas a gente até pode, dependendo do caso, se for o caso, fazer um manipulado, que eu confesso que às vezes eu tenho um pé atrás, porque se o tutor já não tem dinheiro para comprar, né, muitas vezes não tem uma condição para comprar o comercial. Né? A farmácia de manipulação, a gente também tem várias farmácias de manipulação. A gente tem boas farmácias e tem farmácias que às vezes não fazem. Eles não têm o produto que você prescreveu, eles substituem, às vezes não entram em contato. Né? Então, assim, às vezes se esse tutor já não tem condição para comprar o comercial, ele muito provavelmente vai buscar a farmácia também mais barata. Né? Às vezes é uma farmácia humana que não está a par, né, do que a gente geralmente faz para cão e gato, acaba fazendo modificação. Né? Então, assim, fica complicado. Né? Eu acho que Não, eu acho que empresas... assim, um exemplo claro dessa. Eu morro de medo de fazer manipulado, do fundo do meu coração. É só a minha última opção mesmo, assim, sabe? Para mim, até por isso que a gente está aqui no site, na perfil do Complete, para mim Sim. é o melhor suplemento, defendo porque é o melhor ponto. Então, eu vou atrás do que eu garanto para meus animais. Agora, assim, da farmácia de manipulação, você pode, um exemplo muito claro, você pode fazer uma fórmula e manda para 3 farmácias de manipulação. Provavelmente vão vir 3 preços completamente diferentes. Então, só isso já mostra o quanto que é complicado, porque aí aqui o tutor vai acabar usando que deu o custo menor, e você Sim. realmente não sabe se aquilo está vindo do jeito que você precisa. Então, eu morro de pavor. Para mim, é só mesmo casos assim extremos para Exatamente. Para recomendar. mim é a última Eu opção, fico com muito realmente. medo. Eu Não, eu fico com também. Eu muito já tive medo. muito problema com algumas farmácias. Não sei se tem alguém de farmácia aí ouvindo. Mas assim, tem farmácias boas, mas geralmente as farmácias boas são as mais Sim, caras. E aí não é a são primeira as opção mais do caras. tutor, né? Então, assim, infelizmente, né, assim como a gente pensa em carnes, né? Quando a gente fala aí, se a gente prescrever uma coisa, às vezes eles vão na mais barata, então também não adianta a gente prescrever uma carne que é mais cara, se eu sei que ele também não vai conseguir comprar, enfim, tem Sim. tudo isso, né? Eu acho que o suplemento ele tem um É, peso bem grande no preço, né? E a gente tem. vê na consulta, né? Se não tem o perfil, se acha que não vai fazer, né? Eu não assumo esse risco, né? Ou vai ficar na Uhum, ração, vai alguma coisa, porque quem vai estar prejudicado é o animal. Né? Tem uma colega Mariana que sim. sempre fala, né? O alimento tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para a gente, né? Para o veterinário que está prescrevendo, para o tutor que está dando e para o animal que está comendo. Se tem algum desses 3 pontos que não está de acordo, não serve. Né? Eu posso fazer a melhor Uhum, caseira, se que nem você falou, se o tutor não prepara ou se o cachorro não come, não adianta nada. Pode ser a melhor ração extrusada, com os melhores uhum. ingredientes. Se o cachorro não come, não adianta. É, Né? Então, acho que isso é um fator bem importante. a gente tem que considerar. Bom, Vivian, e aí, acho que assim, a gente já falou um pouco disso, né? Mas a questão da alimentação natural cai muito nessa do tutor, da humanização do pet, né? Então, se para mim é bom comer um prato colorido de verduras, legumes, carninha grelhada, então para o meu cachorro também vai ser, para o meu gato também vai ser. E aí que a gente vê, né? Que não é. Não, não é. Né? Eu falo assim, muitas vezes a gente tem essa tendência de transferir o que a gente sabe da nutrição de humanos também para a nutrição de cães. Né? Então, para começar, os gatos, depois a gente talvez provavelmente vai falar mais sobre isso quando a gente falar de vegetarianas, enfim, mas os gatos eles são carnívoros estritos, então a necessidade nutricional deles já é bem diferente dos humanos. Né? Os cães, eles são onívoros, é um pouco mais próximo da gente, mas mesmo assim eles ainda têm um pezinho ali no carnívoro, né? Então também tem necessidades bem específicas. Né? Então, assim, muitas vezes o que a gente faz no nosso prato, tanto nas proporções quanto os tipos de, né, o ingrediente, ou o que é mais comum, né, a variação, né, cada dia come uma A coisa, ideia é. né? Então, assim, essa ideia de que para ser completo tem que variar, né? Isso hoje a gente sabe que não. Uma dieta que é bem formulada, ela pode ser dada
só ela, assim como você pode dar uma mesma ração por anos, né? Então, bem formular, né? E também quando a gente faz a variação, os ingredientes, eles têm composições muito diferentes, né? Quando a gente fala batata, é muito diferente do arroz. A gente não consegue substituir na mesma quantidade, né? Não que um faça mal, melhor que o outro, Até pela mas quantidade de água, né? exatamente, a caloria é diferente, tem nutrientes diferentes, né? Então, por exemplo, 100 gramas de arroz não é igual a 100 gramas de batata, 100 gramas de peito de frango não é igual a 100 gramas de peixe, de carne bovina, né? Então, quando a gente formula, sempre leva isso em consideração. Então, eu acho que isso a gente tem que tomar cuidado. Outras coisas que aparecem, que eu vejo muito na minha rotina, né? E agora eu até já explico mais junto com o suplemento, é a adição de óleos e gorduras, né? Quando a gente coloca, às vezes eu gosto de cortes gordos, né, de frango com pele, coisas assim. E às vezes o tutor tem medo, né? Porque ele fala, nossa, é muita gordura, meu cachorro vai infartar, né? Eles não têm, o metabolismo deles é muito diferente, né? Então, às vezes o que a gente aprende que não é bom pra gente, a gente quer, né, acredita, o sal, né? Às vezes O eu prescrevo, sal. né, sal Se ou tem sal à parte, também as pessoas tendem a tirar. O sal e a gordura, né? Acha que não precisa. exatamente, tende a tirar. Então, às vezes eu prescrevo óleo e falo, nossa, mas é um monte, né? Eu explico, é importante, não é para usar para preparar, o animal tem que consumir, né? Tem todos esses cuidados também que a gente tem que levar em consideração. Então, assim, nem sempre o que é bom pra gente e vice-versa, nem sempre o que é bom pra eles é bom pra gente, né? Mas a gente tem que tomar cuidado aí para fazer essa transferência, né? Não é resto de comida, não é exatamente o que a gente É. come. Mas também não precisa dar filé mignon, né? Eu acho que assim, são os dois extremos, né? A gente não precisa, Exatamente. né? Eu sou Assim, muito fã dos produtos mais em conta, né? Então, eu assim, eu também. não sei, não vejo necessidade, por exemplo, do animal às vezes comer um peito de frango, se ele pode comer outro corte. A gente pode dar moela, né? Pode dar coração bovino. Né? Aqui em São Paulo, dependendo da região, é um pouco difícil de achar, né? O coração tá um pouco difícil, algumas vísceras, mas no geral, né? Não tem por que, por exemplo, comer um filé mignon, né? Às Ah, vezes não. Ah, eu nada falo que é assim, para dar, é melhor dar para o veterinário, filé mignon, e dar para o. isso, dá de presente pra gente. Uhum, Porque nutricionalmente falando, às vezes não tem nada diferente de um outro corte de carne, né? né? E não é por isso que a dieta é menos, né, menos palatável ou menos adequada para o animal, É. né? O peito de frango, eu gosto de usar quando dá para usar carne gorda, eu acho legal, seja coxa, sobrecoxa, acém, enfim. É que assim, eu acho que o peito de frango, por exemplo, pelo custo dele é uma carne magra, né? Então, quando você precisa tirar calorias ou tirar gordura, né? Sim, Então, ele é muito interessante. Assim como o lombo suíno, que eu também gosto, o filé mignon suíno, que são cortes interessantes, economicamente falando, e com pouca gordura, né? Então, isso. Mas não que todos precisem, né? É sim, só uma questão exatamente. aí de, É, eu falo do porque qual às é vezes o eu. uso, né? Qual é a finalidade. É. Isso. O tutor tem medo, né? Às vezes você prescreve um corte gordo, ele fala, nossa, aí ele vai trocar pro peito, né? Peito de frango, que é o mais comum, né? Em conta, ou prescreve um corte gordo de bovino, ah, vou dar um patinho, porque é magro, né? Ou pede para tirar toda a gordura no açougue, né? Tem isso. Então, eu sempre explico, ó, tô prescrevendo, é para deixar com a pele, é para deixar, né, com a gordura, não precisa Com a tirar, e gordura. explica que justamente eles precisam dessa gordura. Claro que quando a gente tem que restringir Uhum. nos casos específicos, né, sim, mas se não tem necessidade de restringir, né, tem que ter, não precisa se Uhum. preocupar, né. Com certeza. E aí, Vivian, então, assim, tudo que você estudou aí, que você está vendo, é correto a gente buscar receitas aí na internet, dar um Google e achar uma receita, e muitas vezes essas receitas balanceadas opa, por proporção, então às vezes elas indicam quantos por cento de uma carne, quer dizer, porcentagem de ingrediente e não de nutriente, né? Então é tantos por cento de legumes, tantos por cento de carboidrato, tantos por cento de vísceras. Então, acredito que você deve ter avaliado esse tipo de dieta, né, nos seus estudos aí. Sim, é. Bom, acho que para quem me ouviu falando do estudo já sacou que eu não recomendo dietas de internet, né? Inclusive, cuidado também com dietas que são, né, de veterinários ou zootecnista, né? A internet está aí, a gente nunca sabe, de fato, né? Muitas vezes a gente não sabe de onde veio, quem publicou, né? Então, tomar muito cuidado. No nosso estudo, de todas que a gente avaliou, nenhuma, né,
era completa, e a gente avaliou, que nem eu falei, só os minerais e os macro, né? Proteína, gordura. Então, assim, a gente Que é não a chegou, lição né, de casa, né? A lição básica de casa. exatamente, né? Quem tiver interesse, depois a gente pode até mandar, o artigo ele é aberto, né? Tá em inglês, mas é aberto. A gente pode disponibilizar aqui depois, quando tiver salvar o vídeo, a gente coloca aqui na descrição do vídeo os artigos, Vivi. A gente pode fazer Legal, isso. dá para colocar, quem tiver interesse em entender Uhum. um pouco mais como foi feito, tudo. Assim, no geral a gente não recomenda, né? Essas dietas de proporção, que nem a gente está falando dos ingredientes, elas têm que ter muito cuidado, eu não costumo fazer. Eu acho que algumas substituições a gente faz, mas eu sempre deixo claro exatamente o que pode substituir pelo quê. Porque, por exemplo, quando você faz uma proporção, que é lá, 30% proteína, né, que nem a gente estava falando, por exemplo, o peito de frango é muito diferente da coxa de frango, que é muito diferente de corte bovino. Se eu prescrever um peixe, um cordeiro, um coelho, né, são proteínas que têm características completamente diferentes, tanto de perfil de aminoácido, perfil de gordura. Então, se eu substituo uma pela outra, mesma quantidade, né, eu posso ter um problema. E se eu continuo fazendo isso, né, eu posso ter, por exemplo, eu já fiz umas simulações. Se eu prescrevo o arroz, por exemplo, falando dos carboidratos, né? Se eu prescrevo 300 gramas de arroz e eu substituo por 300 gramas de batata, eu posso ter uma variação aí de quase 30% das calorias. Então, esse animal a longo prazo, se eu ficar substituindo pela batata, ele vai perder peso, né? Porque se eu calculei para as calorias, né, para o arroz atingir aquelas calorias, eu substituir para a mesma quantidade de batata, né, eu tenho menos calorias. Né? O E, arroz consequentemente, esse animal vai consumir integral, abaixo do que ele precisa. O arroz integral, a gente já fez uma pesagem, eu tive cuidado de fazer, ele aumenta do peso cru para o peso cozido 2,7 vezes. E é totalmente diferente de um arroz branco, que é totalmente diferente de uma batata doce. Então, assim, é completamente errado, né? E, infelizmente, é uma coisa que eu tenho reforçado aqui nas minhas lives, independente, né, das pessoas que eu tenho conversado, assim, que o quanto que é difundido na internet, às vezes por pessoas que são consideradas, né, se auto-intitulam aí nutrólogos, e divulga essa questão da proporção como uma verdade absoluta, inquestionável. Se você fizer né, essa proporção que eu tô falando é a mais comum divulgada para cachorro, que é 30% de carne, 30% de 30, legumes, 35 e 5 de vísceras. 35 de carboidrato e 5 de vísceras. Como se fosse uma verdade absoluta, incontestável, e que é certa. Você fazer isso, que tá tudo bem. Então, assim, isso me preocupa de uma forma absurda. Cada vez que eu vejo isso, me dá um semi-ataque cardíaco, assim, sabe? Porque eu vejo, assim, e as pessoas fazendo, e assim, eu quero começar a fazer comida, segue essa proporção. Eu vou fazer para o meu cachorro, li na internet, vou fazer essa proporção. E é assustador, é assustador. Eu vou até usar uma frase que a professora Flávia Borges, esses dias, tem um grupo de nutrição e ela falou assim, quem gosta de ingrediente é chefe de cozinha. Nutricionista gosta de nutriente, sabe? Eu achei assim achei sensacional, porque é bem isso mesmo. A gente não tem que pensar, lógico, os ingredientes trazem os nutrientes. Mas quem vai definir quais ingredientes que eu vou usar é o meu perfil nutricional que eu quero dar para aquele animal. Entendeu? Não é... Então, eu acho que isso, assim, eu gosto de reforçar, sabe, Vivian? Porque eu vejo... É um trabalho de formiguinha. Porque nós somos a minoria falando isso, né? Então, e as pessoas até questionam bastante a gente por causa disso. Mas eu acho que é válido, né? Cada um, a gente tem que defender a ciência, né? Que é o que a gente faz, o que a gente acredita. Sim, eu não trabalho com essa proporção, né? Eu formulo individual quando a gente faz, ou mesmo quando precisa, a gente usa um programa, né? Que justamente leva em consideração... Formular de cabeça. Não dá, então assim, a gente leva em consideração todos os nutrientes, né? Então, você falou bem isso, eu acho que assim, às vezes chega pra mim e fala assim, mas ele é renal, ele não pode comer não pode comer carne vermelha, carne bovina. Falo, não, ele pode, né? O que acontece assim, é o que você falou, não é o ingrediente, é o nutriente. Então, se aquele ingrediente me traz os nutrientes que eu preciso, ou mais ainda, aquela combinação de ingredientes, porque às vezes só um ingrediente sozinho não serve, né? Eu tenho toda a dieta e eu tenho vários ingredientes. A combinação deles que me leva essa dieta a ser completa,
inclusive o suplemento, né? Porque só com muito, muito, muito difícil formular uma dieta caseira assim, né? Não vou dizer impossível, porque dá pra fazer, mas se ele, né, se o tutor já muda quando a gente tem 5, 6 ingredientes, a gente fizer com uma dieta com 20 ingredientes, né? Fica carésimo, bem mais caro do que com suplemento, né? E outro, aqui no Brasil é difícil a gente achar alguns nutrientes específicos que a gente precisa. E o trabalho, né? O trabalho. Eu vou dizer, eu tive minha cachorra alérgica, eu tive que fazer dieta de eliminação, que eram 2 ingredientes, minha cachorra tem 25 quilos e foi um inferno cozinhar por 60 dias para ela, porque ela comia batata, imagina, ela comia quase 1,2 kg de batata por dia. Né? Então, assim, posso falar, eu tenho experiência assim, de cozinhar, pesar, dá muito trabalho. Né? E cada ingrediente que você adiciona é um trabalho a mais, é uma coisa a mais para você esquecer, para você trocar, para você ir comprar e não ter colocado. Né? Não, eu, assim, uma coisa também que eu gosto de falar, eu uso ração para os meus animais, sempre usei, tá? Então, assim, aí todo mundo fala, mas ração é isso, ração é aquilo. Falei, poxa, eu sou nutróloga, eu entendo perfeitamente os benefícios, os riscos, os benefícios, e ainda assim eu acredito em ração, entendeu? Não é, precisa, que nem o cachorrinho da minha irmã, precisa comer comida, tá comendo, bem suplementada. Maravilhoso, tá tendo resultados excepcionais. Mas, assim, não é ou um ou outro. Eu acho que tem situações, né, que é melhor essa ou melhor aquela, mas não existe verdade absoluta. A gente não pode falar que para 100% dos casos ração é o excelente ou 100% dos casos comida é excelente. É o que a gente falou, da comida depende do tutor, depende do pet, né? Então, a gente tem que considerar isso. Não adianta a gente ficar fechado numa caixinha e achar que morrer insistindo que aquilo é o melhor, sem constatação, né, Viviane? Uma coisa assim que você falou também que é muito importante. A gente não significa que não seja, mas a gente não tem hoje experimentos científicos que comprovem que a alimentação natural é melhor a longo prazo para os animais do que ração, do que boas rações, né? Lógico, a gente está falando de coisas de qualidade. Exatamente. Justamente isso é o meu, na verdade, se tudo der certo, é o meu projeto de doutorado, né? Justamente a gente comparar um grupo de animais que comem ração com um grupo de animais que comem alimento caseiro. A ideia é formular esses 2 alimentos, tanto a ração quanto o alimento caseiro, o mais próximo possível nutricionalmente falando, para que a gente tenha influência apenas do tipo do alimento, né? Não no nutriente, porque se eu formulo dietas que são completamente diferentes, eu não sei se foi, porque uma tinha mais vitamina E, a outra menos. Né? Então, assim, a ideia é justamente a gente comparar e acompanhar esses animais aí de 6 meses a 1 ano, né? Claro que não representa a vida, então, assim, o ideal seria se a gente tivesse, né, um estudo bem a longo prazo, mas já é mais do que a gente tem. Então, acho que é um primeiro passo para a gente entender. Muito legal. Né? Muito legal, sensacional. Seria uma boa, vamos ver, estamos esperando. Bom, eu acho que das perguntas que a gente tinha colocado de dieta, Vivian, você tem mais alguma consideração? Pessoal, aí se sobrar um tempinho no final da live, a gente responde umas perguntinhas aqui, pra gente não pular nenhum assunto, né? Mas eu acho que do que a gente tinha proposto falar de dieta caseira, acho que falou, né? Sim. E aí eu queria falar um pouquinho, Vivian, que também é um assunto bastante polêmico, que é a questão das dietas veganas, mais polêmico, ou vegetarianas, para cães e gatos, né? Então, o pessoal aí da USP, né, do professor Bruneto fez, aí eu queria, acho que não foi o seu trabalho, mas não sei se você, como é esse grupo, eu queria que você explorasse aí pra gente um pouquinho. Na verdade, assim, o trabalho que a gente fez lá na USP foi avaliar dietas comerciais, né? Aí não tem a ver com caseira, né? São dietas veganas, né? Comerciais, isso, extrusadas para cão e para gato. Né? Então, acho que foram 4 dietas que tinham aqui no mercado brasileiro, 3 de cão e 1 de gato. Né? E fizeram análise laboratorial também aí do perfil de nutrientes e também encontraram vários problemas. Né? Então, assim, a gente já sabe, né, que esse tema é um tema polêmico e de cara, mesmo a comercial, a gente já encontrou, né, alguns problemas. Né? Até separei aqui uns dados para ver, né? Então, assim, nenhum dos alimentos avaliados foi considerado completo, né? E aí, quando a gente fala assim, mas então era os aminoácidos, na verdade sim e não, mas, por exemplo, tinha dieta que tinha deficiência de cálcio, que a gente pensa e fala, nossa, é tão
né, básico. Todo Elementar, mundo lembra do cálcio, né? Mas mesmo assim tinha dieta deficiente. Elas tinham, por exemplo, uma redução, né, da proporção cálcio e fósforo, que também é importante, né? Então elas tinham isso abaixo da recomendação, né? Algumas tinham deficiência de aminoácido, né? Acho que principalmente metionina tinha uma que acho que de gato tinha de arginina, né? Então, assim, a de gato, por exemplo, acho que que é tinha super deficiência de importante, a potássio. arginina para gato. Então, por exemplo, de gato, quando a gente fala de gato pensando em nutriente, a gente sempre pensa em potássio, né? E tinha deficiência de potássio nessa dieta. Então, assim, não é só pensando nos nutrientes que quando a gente pensa vegetariana ou vegana, são aqueles nutrientes que tem que chamar a atenção pra gente, porque são de origem animal, né? Na verdade, não, né? O potássio você pode pôr, dependendo, um sal, alguma coisa de suprir, né? E não necessariamente de origem animal, mas estava deficiente. Então também tem que tomar muito cuidado com esse tipo de dieta comercial. É problema de formulação mesmo, né, Vivian? Porque a gente sabe que é possível. Ração, gente, é possível fazer uma ração vegana, porque a gente tem os ingredientes sintéticos aí. Né? A taurina a gente já usa sintética mesmo na rotina de gato, mas a gente precisa de uma série de outras vitaminas que também então, já são sintéticas. O que tem mais dificuldade, a gente sabe, é o ácido araquidônico para gato, mas a gente sabe que pode usar óleo de prímula, de borracha. Então, assim, na ração, como a gente trabalha com palatabilizantes também, a gente consegue fazer uma ração vegana. Vegana e vegetariana, a gente já tem aí de alimentos coadjuvantes, que são feitos com proteína de origem vegetal. Na rotina, aí, os alimentos hipoalergênicos, enfim, os hepáticos da vida são com proteína vegetal. Mas, como tem, né, esses nutrientes sintéticos, a gente consegue até fazer uma dieta vegana, ração, porque fazer caseira, né, fazer uma alimentação natural, ela acaba, você colocando esse monte de ingrediente sintético, por mais que venha lá manipulado tudo junto, vira uma comida pavorosa, eu falo. Fica intragável, os animais não vão comer. Então é muito difícil fazer uma dieta vegana palatável. Vegetariana, como você pode usar ovo, pode usar derivados lácteos, já é mais aceitável, principalmente para cachorro, é o que eu falei. Dependendo do problema que ele tem, até é a nossa dieta de escolha. Né? Mas ainda assim, a gente está falando de ração, de um estudo, não é achismo de ninguém, não é minha opinião nem a sua, né, Vivian? A gente foi feito um experimento, Exatamente. foi avaliada essas dietas e constatou-se que tinham deficiências nutricionais. Então isso é muito sério, né? Isso é muito sério, porque os animais já estão sendo restringidos para usar uma alimentação sem produto de origem animal. Então, quer dizer, a gente já está aplicando uma coisa que para o metabolismo deles já está indo, né, contra, vamos dizer assim, contra a natureza, como todo mundo fala. Lógico que se a gente está fornecendo os nutrientes, beleza. Mas aí ainda não coloca o que precisa, quer dizer, é muito complicado, né? E eu acho que assim como as pessoas veganas têm que ser acompanhadas por nutricionistas, os animais, se for esse o caminho, por mais que eu acredito que a maioria dos veterinários não recomendem, mas enfim, a gente sabe que tem uma questão ideológica aí, e se a pessoa realmente quer, ela tem que ser muito bem orientada para não acabar fazendo uma coisa que no fim, por ética, você acaba levando o animal a prejuízos metabólicos severos, né? Que pode inclusive levar a óbito. Então, é um grande problema, né? Então, às vezes, é melhor para essa pessoa não ter um animal carnívoro, né? Ter um animal herbívoro, né? Porque aí, pelo menos, ela não vai contra a ética dela e nem contra o metabolismo, né? Do animal carnívoro. Então, para mim é o mais lógico, né? Dentro do meu mundo, é o que eu entendo como mais lógico, né? Eu acho que a gente tem que respeitar a fisiologia, né? Eles têm essa fisiologia, eles têm algumas necessidades, por exemplo, como você falou, do vegetariano, do cão, a gente consegue, né, fazer. Gato, eu não sou a favor nem vegetariano nem vegano, eu acho que, é que você falou, tem os sintéticos, mas assim, o gato já é mais difícil, principalmente pensando no lado da caseira, né? Então, assim, ele já não aceita a caseira se a gente põe carne, muitas vezes. Se a gente tirar, a não ser que seja um animal que seja acompanhado, né? E ele tem muitas necessidades nutricionais diferentes.
né? E de aí alguns nutrientes que só a gente tem de origem animal, né? Então tomar bastante cuidado. E outra coisa que você falou do acompanhamento, eu acho importante ressaltar, né? Quando a gente fala acompanhamento, isso não quer dizer coletar um sangue e fazer um hemograma, né? Porque, por exemplo, quando a gente faz um hemograma, a gente não vê alteração nutricional, é raro, né? Ah, eu vou fazer função renal, função hepática, aqueles exames do check-up normal, a gente não pega deficiência nutricional nesses exames, salvo, assim, um animal que tem muita depleção de ferro, ele vai ter uma anemia ferropriva, que hoje é raro, né? Nutricionalmente falando assim, se o animal come uma dieta que, né, atende um mínimo ou alguma coisa perto do mínimo de ferro, é difícil ele ter anemia ferropriva, né? Ele tem que ser deprivado disso por muito tempo, para mostrar Que nos nem o exames. Então, cálcio, assim, né, Vivian? Para aparecer uma deficiência de cálcio no exame de não cálcio, aparece, né? calcemia, o animal já está quebrando inteiro, né? É muito Exatamente. difícil. Então, às vezes nem assim, ó, até aquele relato que eu comentei do Fábio, ele justamente mostra isso. É um animal que ficou 5 anos sem comer nenhuma fonte de cálcio, né? 5 anos. Com adulto, demorou tudo isso para manifestar, né? E aí, quando eles foram dosar o cálcio, estava normal. Fizeram um diagnóstico dosando o paratormônio, que é o hormônio que está envolvido nessa, né? Quando o animal não come cálcio, ele vai lá esse hormônio vai lá e faz o Aumenta. feedback para tirar o cálcio do osso e jogar na circulação. Então, isso é muito comum, né? Eu mesmo já peguei um caso de encaminhado de veterinário, né? De uma veterinária que dosava o cálcio e falava: ah, tá bom o cálcio, vamos tirando o cálcio da dieta. Foi reduzindo a suplementação de cálcio. E o cálcio estava normal. E o animal veio com fratura. Porque esse metabolismo é muito eficiente, né? Esse mecanismo de tirar o cálcio do osso e jogar na circulação, ele é muito eficiente. Então, o cálcio também não vai estar baixo, né? Fósforo também é difícil pegar alteração. E Né? as pessoas acham, e até eu já vi também veterinários, né? Ah, mas a gente faz exames para avaliação nutricional. Eu fico assim, eu me pergunto, falo, ou eu estou muito desatualizada, ou até onde eu sei, a gente não tem exames específicos para a maioria dos nutrientes. É muito difícil você fazer aminograma para ver se o perfil. Cara, E o caro, animal né? É muito caro. caro, não é rotina, e é muito difícil você fazer esse tipo de estudo, de exame, às vezes nem tem nos laboratórios. Às vezes a gente consegue fazer em pesquisa. Não é exame de rotina, né? Então, assim, não é fácil a gente. Então, agora não significa que a gente não está identificando, não significa que não tem, né? É uma falha da gente não ter métodos precisos para avaliar. Por isso que realmente assim precisa de um acompanhamento por uma pessoa muito bem treinada, né? Muito capacitada, com anos de estudo e não com cursos, né? Infelizmente aí de uma semana, um final de semana. E infelizmente eu sinto muito assim, sabe? Às vezes eu falo porque cada vez que chega um animal para mim, eu vejo ele com um problema grave por causa disso, me dói, assim, sabe? Me dói. E é o que eu falei, é o que eu acabo. Às vezes eu me disponho até com algumas pessoas para mostrar, sabe? Que não é assim, não é legal, né? Então a gente tem que defender o que a gente acredita, né? Com certeza. Né? E aí, bom, eu sei que a gente tá com 1 minuto faltando para a live encerrar. E aí eu queria. Tem várias perguntas, pessoal. O que a gente pode fazer? A gente vai pôr aqui os artigos depois do que a gente comentou aqui, vai estar na descrição do vídeo, então, para quem quiser acessar. A gente pode fazer, tem várias perguntinhas aqui, Vima, que não vai dar tempo da gente responder, mas a gente pode responder e deixar, fazer um post aqui na página do Complete com as respostinhas, para as pessoas não ficarem sem o retorno, tá? Porque tem algumas perguntinhas até que são legais a gente fazer. Tudo bem? Sim. Aí fica aí, pessoal, não ficar sem as respostas. Então, vamos deixar aí então a mensagem, Vivian, porque já tem 30 segundos para acabar. A gente não sabe. Tá bom. É isso, pessoal. Eu queria agradecer, né, o pessoal que participou. Eu acho que a informação a gente sempre busca, né? Então, sempre buscar, né, canal de confiança quando a gente fala de internet. E agradecer o convite, né? Estou à disposição. Quem quiser mandar mensagem, e-mail, etc. Muito obrigada, Vivian. Foi excelente. Acho que o pessoal gostou também. E até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Boa noite.